Bom dia. Bom dia, Helena. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que estão chegando para mais um evangelho. Bom dia, Mário. O som tá bom, gente? Vocês estão me escutando direitinho? Estão escutando a música? Tá muito alta a música ou tá bom? Baixar mais um pouquinho. Bom dia a todos e a todas que estão chegando para compartilhar mais um evangelho do Lar Espírita Casa Samaritano. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para a gente refletir. Obrigada, Marcelo e Helena, para a gente refletir a respeito do evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Porque o evangelho são esses ensinamentos que nos sustentam, que nos dão aí forças, né, para continuar a nossa caminhada, que muitas vezes não é fácil, mas que possamos seguir confiantes, com fé, que estamos aí fazendo as nossas escolhas no caminho certo. Bom, hoje vamos refletir um pouquinho a respeito do capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita. E falar um pouquinho sobre fazer o bem sem ostentação. Antes disso, eu vou ler uma mensagenzinha para vocês, aqui do livro Legendas da Vida, de Jobrani. A mensagem, ela se intitula Receber e Oferecer. Não pode o homem receber coisa alguma que não seja dada do céu. João Batista, capítulo 3, versículo 27. A terra nos oferece bens que apenas suprem-nos as necessidades nesse mundo. Entretanto, os bens mais preciosos são os do céu. Não o céu erguido pela imaginação fértil da mente do homem, e sim o estado de alma que podemos atingir. Se analisarmos tudo o que já vivemos, constataremos que recebemos muito e oferecemos pouco. E é nesse ponto que os desequilíbrios e os conflitos se acentuam. Oferecemos-nos sempre sem esperar algo em troca, pois quem mais tinha condições de receber preferiu oferecer: Jesus. A lei maior é a lei do amor, e somente aquele que praticá-la estará em comunhão com as hostes divinas. Há, na verdade, muitas teorias, bulas, homilias, que falam de um céu criado por nós mesmos, distante do que Jesus veio colocar ao alcance de nossas mãos. O crer é livre. Cada um pensa do jeito que achar correto, mas é preciso nos certificarmos melhor qual o céu que procuramos, o da terra ou o do alto. Bom, vamos fazer agora a nossa prece inicial. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Bom dia. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, para se concentrar melhor, fique à vontade. Então, nesse instante, unidos em pensamento, unidos em coração, no mesmo propósito, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de refletir a respeito do Teu Evangelho de amor e de luz. Esse Evangelho que nos sustenta, que nos dá força para seguir adiante, mesmo de frente com os problemas, mesmo de frente com algumas pedras no caminho, mas o Teu Evangelho nos sustenta, os exemplos de amor, de perdão, de caridade, que possa nos guiar, que as energias emanadas
nesse Evangelho possa penetrar em nossos lares e em nossos corações, que possa envolver todos nós que aqui estamos, todos os nossos familiares, todo o planeta Terra, em energias de cura, de esperança e de fé. Fica conosco, nos intuindo nessa reflexão do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade. E que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança do que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, também há falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, não será perante Deus? Também estes já receberam na terra sua recompensa, foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, e é tudo o que terão.
E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se volta para beneficiá-lo. Para esses nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome, e esse é o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas secas por vaidade, em vez de subir ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o ulcerarão. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo o benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber esmola. Ora, converter em esmola o serviço, de maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe, e humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, ela é delicada, é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saibam o que a mão esquerda, o que dá a mão direita. Bom, meus amigos, que grande reflexão, né? Essa passagem do Evangelho nos traz aqui no capítulo 13. E ele já inicia aqui o capítulo 13 com esse título: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E assim, uma das primeiras reflexões que a gente pode extrair dessa passagem é justamente a gente se perguntar, ao fazer um ato de caridade, ao ajudar aquele irmão que naquele momento está precisando de um auxílio, de uma ajuda, quais são as intenções que movem esse teu ato? Qual é o objetivo que está oculto por trás dessa ação? Quem você quer agradar? Você quer agradar os homens? Você quer agradar a sociedade? Ou você quer agradar a Deus? Porque se a gente for analisar esse aspecto de agradar a Deus, Jesus nos deixou um ensinamento onde ele dizia o seguinte: fora da caridade não há salvação. Disso nós já sabemos. Sabemos que é importante a gente ajudar, sabemos que é importante a gente auxiliar aquele irmão que está passando por algum momento de aflição, de tormenta, de privação material, seja ela em que sentido for. Mas devemos analisar as reais intenções que nos movem a esse ato. Porque dentro dessa perspectiva de trabalhar no bem, de colocar em prática a caridade, o Evangelho ele
nos dá aqui um puxão de orelha, né? Vamos dizer assim, ele nos dá aqui uma sacudida e dizer que nós precisamos refletir muito a respeito disso. Porque muito dos nossos atos no bem ainda não é visto como uma verdadeira caridade. Ainda não se pode considerar uma caridade em sua essência, onde a única coisa que move esse ato é o amor, né? Não que nós não tenhamos esse sentimento dentro de nós, todos nós temos. Todos nós nos sensibilizamos em algum momento da nossa vida, né? Em alguma situação, por algum irmão, por algum familiar. Todos nós temos isso, mas o que o Evangelho quer nos trazer de reflexão é que a gente possa se perguntar, analisar o nosso ato em si e se perguntar o que está movendo esse ato de caridade. É o amor puro? É querer simplesmente fazer o bem pelo bem? É querer ver aquele irmão que está passando por algum momento difícil e amenizar a sua dor? Ou simplesmente você quer fazer aquele ato de caridade para ser reconhecido, para ser aplaudido, para que você tenha um retorno daquele irmão que você ajudou? Então, muitas vezes o Evangelho vai nos dizer que nós, ainda por conta dos nossos orgulhos que carregamos, né, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, muitas vezes ainda fazemos a caridade com a intenção de sermos vistos pelos homens, com a intenção de sermos aplaudidos, e não por fazer simplesmente o bem pela prática do bem. Inclusive, quando a gente para refletir a respeito disso, eu não sei vocês, mas assim, é comum a gente escutar de pessoas de irmãos que ajudam outros, né? Reclamando que ajudaram, que receberam em troca a ingratidão, que receberam em troca a grosseria, que fizeram isso por determinada pessoa e não recebeu sequer o muito obrigada. Quantas vezes a gente não escuta pessoas reclamando assim? E aí é interessante a gente se perguntar o porquê que eu estou fazendo o bem para aquele irmão. Por que eu estou ajudando o meu irmão? É para receber a gratidão dele de volta? Ou é porque eu já tenho consciência de que fora da caridade não há salvação? Que aquele próximo é o meu irmão e que eu, se eu tiver condições de ajudar, eu posso fazer. Não para merecer o reconhecimento dele, não para ter os aplausos da plateia, não para ter uma pessoa o tempo inteiro subserviente a mim, porque eu estou ajudando. Não para criar um vínculo de dependência emocional, às vezes financeira. Não. Por que eu estou fazendo bem? É para isso? Ou simplesmente porque eu quero vê-lo bem? Ou simplesmente porque eu quero amenizar a dor daquele irmão que está passando? Então Jesus, ele nos ensinou, ele nos ensina, assim como traz aqui o Evangelho, que nós precisamos fazer o bem pelo simples ato de fazer o bem, sem interesse, sem esperar nada em troca. Porque a caridade, ela não é uma moeda de troca. Eu te ajudo aqui e você me dá uma coisa ali. Isso não é a caridade em sua essência.
Não devemos enxergar a caridade dessa maneira. Fazer algo sempre esperando ter um retorno, sempre esperando ter um reconhecimento. Fazer caridade é o ato de se doar em benefício do outro, em benefício do irmão. É se doar pelo simples fato de você querer ajudar. É se doar pelo simples fato de você enxergar no outro aquele irmão que hoje é ele quem está precisando de ajuda. Mas nós não sabemos se amanhã seremos nós. E aí ter a consciência do que Jesus nos fala. Fazei pelo outro o que quereis que ele faça por nós. De reconhecer no próximo um irmão que precisa do nosso auxílio e que nós podemos, de uma forma ou de outra, auxiliá-lo. Nem que seja com a prece, mas que podemos auxiliá-lo. Então, se for com esse intuito, se o que move o teu ato de caridade, de auxílio ao próximo, for genuinamente o amor, a benevolência, a compaixão, não interessa se você vai ter reconhecimento. Não importa se a pessoa que você ajudou, se ela vai ser grata ou não. Não importa o que virá de lá para cá, porque você não fez com esse intuito. Você não teve essa intenção. A tua única intenção foi ajudar. Então, se a pessoa te tratar com grosseria, se a pessoa não for grata, isso não vai fazer a menor diferença. Se os homens não reconhecerem o teu auxílio, o teu ato de caridade, isso não vai fazer diferença. Você vai continuar auxiliando, você vai continuar ajudando, porque o teu único objetivo é simplesmente fazer o bem, independente da atitude que o outro terá para com você. Então, já imaginou se Jesus, quando ele veio aqui para o nosso planeta, quando ele veio aqui para o planeta Terra, se ele fosse depender da gratidão daqueles no qual ele ajudou, ele não iria fazer nada. Se ele tivesse essa dependência, se ele quisesse esse reconhecimento. E mesmo assim, com a ingratidão das pessoas, com o não reconhecimento, ele continuou ajudando. Por quê? Porque a única intenção que ele tinha por trás de todo o ato de caridade era o amor. Era auxiliar o próximo. E ele continua nos ajudando. Ele continua sendo caridoso para conosco. Ele continua nos auxiliando. Por quê? Porque ele nos ama. Porque ele quer o nosso bem. Então a característica, vamos dizer assim, dos espíritos superiores é justamente essa. É fazer o bem, é proteger aqueles que ainda estão numa categoria de espíritos inferiores como nós. Que ainda estamos egoístas. Nós não somos, nós estamos. Que ainda estamos vaidosos. Que ainda estamos orgulhosos. Que muitas vezes reclamamos muito mais do que agradecemos. Então Jesus, mesmo sabendo de todos os nossos defeitos, mesmo sabendo de todas as nossas imperfeições, mesmo nós não sendo gratos muitas vezes a Ele, Ele nos dá o maior exemplo de amor e de caridade. Quando Ele continua nos auxiliando, quando Ele continua nos ajudando, quando Ele continua ao nosso lado, principalmente nos momentos de dor, nos momentos difíceis. Então, todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou
e que o Evangelho nos traz, né? Jesus tenta nos ensinar há mais de 2000 anos. Ele tenta nos esclarecer. E hoje nós ainda estamos tentando aprender, nós ainda estamos nos esforçando para compreender os seus ensinamentos e entender o verdadeiro sentido da caridade. Então, quando ele estava aqui na Terra, ele já sabia que nós, no futuro, né, em um determinado momento da nossa existência, de acordo com a nossa caminhada, com a nossa evolução, com o ritmo da nossa evolução, nós vamos despertar para esse sentimento genuíno que move a caridade, que é unicamente o amor. Sem interesses ocultos, sem outros objetivos por trás, que não seja unicamente o amor. Fazer o bem, ajudar o próximo sem ostentação, sem esperar nada em troca. Fazer o bem sem interesse, tá? Então Deus sabe o que se passa em nosso íntimo. E é interessante porque aqui no Evangelho ele vem sempre nos alertar a respeito disso. Por mais que a gente tente ocultar as nossas intenções, por mais que a gente tente esconder as intenções que estão por trás daquele ato de caridade, daquela ajuda ao próximo, Deus, Ele sabe o que realmente nos move nesse ato. Ele sabe das nossas verdadeiras intenções. Então, quando fazemos algum trabalho, alguma caridade, tendo como único propósito se doar para aquele irmão que está precisando de ajuda, Ele sabe. Assim como Ele sabe também quando estamos fazendo algum ato de caridade, de auxílio, onde o meu propósito não é ajudar o irmão simplesmente, mas sim ter o reconhecimento, ter os aplausos dos homens e da plateia. E aí eu pergunto para vocês, adianta uma coisa eu exercer o que eu chamo de caridade, enganando as pessoas, vestindo uma máscara social e querendo ser uma pessoa que eu não sou? Adianta? Talvez possa adiantar para eu ter as recompensas, que o próprio Evangelho diz, as recompensas terrenas, né? As recompensas do mundo, o reconhecimento dos homens, os aplausos da plateia. Mas para Deus não vai adiantar. E Ele vai nos dizer que quando nós temos esse ato de caridade com esse propósito de reconhecimento, nós já tivemos o nosso pagamento. Quando nós procuramos as glórias terrenas, não temos que esperar mais nada de Deus. Nós já tivemos o nosso pagamento aqui. Então, aquelas nossas intenções mais ocultas, aqueles segredos que carregamos dentro do nosso íntimo e que muitas vezes nós conseguimos ocultar das pessoas, para Deus, eles são escancarados. Porque o que existe de segredo em mim, dentro do meu íntimo, Deus vê, Deus sabe. Então, precisamos ter consciência que muitas vezes a intenção do ato, ele pesa mais do que o ato em si. O que te move a ajudar aquele irmão, ele muitas vezes ele é mais significativo do que o auxílio em si. Então, nós precisamos sempre refletir sobre isso, porque na própria literatura espírita nós presenciamos alguns relatos, algumas histórias de irmãos nossos que, quando encarnados aqui na Terra, desenvolveram
trabalhos em instituições religiosas, foram palestrantes, foram artistas, dirigentes de casa espírita, trabalharam anos e anos e anos auxiliando o irmão. E quando retornaram à pátria espiritual, se encontravam em lastimável situação. E aí a doutrina espírita nos esclarece justamente isso. Realmente ele trabalhou muito tempo auxiliando, mas o que moveu ele não foi o amor genuíno. Foi estimular a vaidade, aguçar o seu ego, exercer ainda o orgulho que se esconde por trás de tudo isso. Então que nós precisamos ter esse cuidado, porque é uma linha tênue, assim, é um limiar muito sutil, porque todos nós ainda estamos muito vaidosos e orgulhosos. Então a palavra caridade, ela significa amor. É um ato de amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça por ele o que gostaria que ele fizesse por você. Se hoje ele está numa situação em que ele necessita de ajuda e nós podemos ajudar de alguma forma, por que não fazê-lo? Para amenizar a dor? Talvez amanhã seremos nós os necessitados de auxílio, de ajuda. Então, o conceito de caridade, ele deve ser entendido justamente com benevolência para com todos. A indulgência para as nossas imperfeições, para as imperfeições do meu irmão e principalmente o perdão das ofensas, que é onde está justamente aí o nosso gargalo, né? Porque quando a gente fala de caridade, nós não estamos falando somente da caridade material, que é importantíssima também, é imprescindível. Mas convenhamos que é muito mais fácil eu dar um prato de comida para um irmão que está com fome da comida que sobra da minha mesa. É muito mais fácil eu doar uma roupa que eu não uso para um irmão que está sentindo frio. Mas quando a gente fala em caridade, nós estamos falando também da caridade moral. Aquela caridade que é ainda mais difícil de fazermos, devido ainda o nosso grau de evolução. Aquela caridade que perdoa as imperfeições alheias. Aquela caridade que olha aquele irmão que errou sem julgá-lo. Aquela caridade que você sabe que aquele irmão te prejudicou, que aquele irmão te fez sofrer em algum momento da tua vida, mas que você não guarda raiva, que você não guarda rancor, que você não guarda nenhum sentimento de vingança. E se ainda não conseguimos perdoar, porque é difícil perdoar alguém que nos fez mal. É difícil perdoar alguém que subtraiu a vida de algum ente querido nosso. É difícil perdoar. Mas se nós ainda não conseguimos perdoar, que nós não alimentemos outros sentimentos negativos em relação a esse irmão. Tendo consciência sempre que a caridade é fruto do amor. E é justamente por amor que ela é exercida. Então o Evangelho vem nos dizer que a caridade, ela deve ser exercida sem desprendimento. Com desprendimento, desculpa. Ela deve ser exercida sem humilhar, sem constranger aquele que está recebendo a ajuda, o auxílio. Porque ele já está sofrendo devido à situação.
Então vamos lá, vamos dar uma palavra amiga, vamos dar um abraço fraterno, às vezes uma escuta, às vezes apenas um sorriso, às vezes um auxílio material, uma roupa, uma cesta, mas que nós possamos fazer isso de uma forma humilde, movidos pelo amor e sem esperar nada em troca. E aqui no Evangelho, ele vai nos dizer justamente isso: quantos que vão a público e dão grandes somas, doam vultuosas somas de dinheiro, entretanto as ocultas não dariam uma só moeda. Não sejamos hipócritas. Então foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem, procurando o reconhecimento dos homens, já tiveram o seu pagamento. Aqueles que procuram a sua glorificação na terra, pelo bem que praticam, já pagaram a si mesmo. Então, fica para todos nós o alerta, fica para todos nós essas reflexões sobre o que faz justamente, o que nos move no ato de caridade. Que seja apenas o amor genuíno, que seja apenas o amor por aquele irmão que está necessitando naquele momento de ajuda. E para finalizar as nossas reflexões, eu vou ler o último trecho desse item aqui do Evangelho, onde ele resume tudo o que ele quis dizer até agora. Ele vai dizer o seguinte: a verdadeira generosidade adquire toda sublimidade quando o benfeitor, ou seja, aquele que ajuda, inverte os papéis e acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Ou seja, que nós tenhamos a consciência e a humildade que quando fazemos um ato de caridade, somos nós os beneficiados. Que precisamos fazer como o Evangelho está nos dizendo, inverter os papéis e se mostrar grato para aquele irmão que nós estamos auxiliando. Agradecer a ele a oportunidade de ajudá-lo. Agradecer a ele a oportunidade de desenvolver um ato de caridade por amor. Porque foi por meio dele, Deus utilizou aquele irmão como instrumento para nos fazer crescer, para desenvolver em nós os germes muitas vezes estão adormecidos da empatia, do amor, da benevolência, da paciência, da tolerância, perdão. Então ele é o instrumento do nosso crescimento moral. Então que sejamos gratos e que possamos reconhecer no nosso irmão um instrumento para a nossa própria evolução espiritual. Então, encerramos aqui as nossas reflexões do Evangelho de hoje. Que essas reflexões possam estar presentes em nossas vidas, em nossos atos, em nossas condutas. E sempre nos lembremos que Jesus vai nos colocar em nosso caminho irmãos e situações para que nós possa nos sensibilizar em ajudá-los, lembrando sempre o que Jesus nos falou: fora da caridade não há salvação, mas que nós possamos fazer a caridade destituído de qualquer interesse, simplesmente movidos pelo amor, de querer ver o próximo bem, de querer auxiliá-los
e que sejamos gratos por cada oportunidade de poder auxiliar o nosso próximo. Então, quero agradecer antes da prece a companhia de vocês. Quero agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho, vieram aqui para refletir a respeito do Evangelho e desejar um excelente domingo, uma excelente semana para cada um de vocês. Vamos agora para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, os teus exemplos de amor, de caridade e de perdão são nosso guia para nossa caminhada nessa escola terrena. Que possamos sempre refletir e ter o teu evangelho de exemplo, de conduta, de ação. Que possamos sempre enxergar os nossos irmãos como instrumentos de benevolência, de amor, de compaixão. Que as luzes desse evangelho possam permanecer conosco durante toda a semana e que nós possamos ter o equilíbrio necessário para fazer as nossas escolhas sempre permanecendo no caminho do bem e do amor. Fica conosco, nos intuindo, nos amparando, nos abençoando e nos protegendo, hoje e agora sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e irmãos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, às 9 horas, no nosso próximo Evangelho. Beijinhos, tchau!